Queria cantar um corinho, manda Betel, se puder ajuda, Ministério Betel. A mensagem de hoje, irmãos, que nós vamos trazer, ou o estudo de hoje, como você preferir chamar, vai falar alguma coisa a respeito deste Deus maravilhoso que nós servimos. E eu lembrei, na hora que nós estávamos cantando, e na hora aqui da mensagem, da palavra do Fabiano, eu achei muito interessante que a realidade nós devemos louvar o Senhor pelos seus atributos, né? Um dos motivos de nós louvamos ao Senhor é exaltar os seus atributos. E tem um corinho que fala assim, quem conhecer me ajude a cantar, que às vezes eu posso errar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Agora vamos cantar um pouquinho mais forte, para ficar bonito. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. Esse é o Deus poderoso, varão de guerra que nós servimos e adoramos. Irmãos, pode tomar o seu assento. Eu não vou ler toda a passagem que nós aqui estaremos ministrando, mas ela é muito interessante. E eu decidi usar como tema dessa mensagem, deste estudo de hoje, os aspectos da lei mosaica aplicados aos nossos dias. Mas eu até comentei com a minha esposa, que eu falando assim, não dá. Quando começo a preparar alguma coisa, algum estudo, eu demoro muito para fazer a introdução do tema. E daí eu acabei falando para ela assim, a introdução já deu um estudo. Só a introdução do tema que eu quero abordar. Então, irmãos, nós vamos, quem sabe, falar hoje um pouquinho desse contexto, e depois nós vamos passar para propriamente dito, essas partes da lei que nós podemos aplicar. Irmão, hoje, a lei de Moisés, a lei que foi repassada a Moisés por Deus, ela era para o povo de Israel. Ela não é para nós. Muitos aspectos nós podemos pegar e transformar para os nossos dias. Como assim? Nós podemos aplicar alguns aspectos, porque Deus, Ele vai falar coisas na lei mosaica que, mesmo que nós não vivamos na cultura judaica, nós podemos aplicar muita coisa para a nossa vida. Por exemplo, você vai ver o decálogo, os 10 mandamentos, eles todos podem ser aplicados aos nossos dias. É claro que Jesus, quando vem, Ele aperfeiçoa isso, e Ele coloca um novo patamar, a lei, né? E Ele vai fazer de nós seguimos um princípio muito superior, é uma aliança muito superior à aliança dada a Moisés. Mas eu achei muito interessante, eu estava lendo o Êxodo, estava lendo Jesus, Deus dando as instruções ao povo, e me chama muita atenção, que tem muita coisa que Ele fala lá, que muito embora foram escritos há mais de 3.000 anos atrás,
Muitas coisas dela nós podemos aplicar à nossa vida hoje. E falar, porque Deus, irmão, Ele pode ter dado uma lei específica para o povo, mas a sua mente, a sua maneira de agir nunca mudou. Então, o cerne de tudo aquilo que foi dado ao povo ainda continua valendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então vamos lá. Nós vamos observar, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, o livro do Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ver toda essa narrativa. Nós vamos ver um episódio fantástico. Como que esse episódio acontece? Eu vou dar uma resumida para você e depois nós vamos pormenorizar isso aqui. Deus vai conduzir o povo. Deus sempre conduz o povo dele, irmãos. E Deus conduz o povo dele a um lugar que os irmãos conhecem muito bem, o lugar aonde foi entregue a lei para Moisés, que é o Monte Sinai. E Deus conduz eles até chegar ali ao deserto do Sinai, ou às proximidades daquele monte. E o Senhor vai começar a trabalhar através de inúmeras falas com Moisés. Deus vai conversar com Moisés, vai instruir Moisés a respeito daquilo que haveria de acontecer. E aquilo que Deus fala acontece um grande fenômeno que não é natural, é fora do natural, é sobrenatural. E aquilo gera um temor do povo, para o povo, mas Deus acaba então por cumprir a sua vontade, entregando as instruções para a nação que estava sendo recém-formada. A nação de Israel estava começando a ser formada ali, e o Senhor vai dar o quê? Como a maneira que eles irão viver enquanto nação, enquanto povo de Deus, povo especial, um povo adquirido. E é isso o que eu acho mais interessante. Mas vamos trilhar um pouquinho esse caminho que a nação de Israel trilhou ali naquele trecho. Ô, Gustavo, chegou para você a imagem? Chegou? Se você puder pôr aí para nós, primeiro o mapa maior, né? Aquele que tem a escala maior, mais de longe. Não que tenha o caminho, se você puder pôr para nós. Olha, então nós estamos falando de um trecho, pode ser que não dê para você ver muito bem, mas se você forçar bem o olho assim, ó, às vezes dá para enxergar. Eu vou ver se eu consigo fazer o laser chegar aqui, mas pelo jeito não está funcionando. Eu acho que não. Se funcionasse ia ficar bom, hein? Aí. Vixe. Funcionou, mas está bem fraquinho. Irmãos, me perdoa aqui, eu vou ver se consigo chegar. Ah, ali. Achei. Irmãos, nós estamos falando, aqui é o Egito, o povo saiu daqui, desse verdinho aqui, tá vendo? Todo mundo tá vendo? O laserzinho vermelhinho ali. E o povo vai sair desse lugar e todos os acontecimentos vão acontecer aqui, ó. Aqui é o mar vermelho por onde o povo vai passar e aqui é onde ele vai peregrinar. Essa coxinha aqui de ponta cabeça é o lugar onde o povo vai peregrinar ali durante 40 anos. E muitas coisas vão acontecer, muitos milagres, muitas maravilhas. Então, é um pedacinho de terra, irmão. E eles perderam, né? É claro, por causa deles mesmos, da teimosia deles. Perderam 40 anos nesse pouquinho de terra. Você imagina? Olha só o tamanhozinho do pedaço de terra que eles perderam e deixaram de prosseguir durante 40 anos. Pouquinho, né? Agora, Gustavo, por favor, se você puder pôr o outro, como que foi essa peregrinação do povo? Olha lá. Aqui, eles saem do Egito. Está vendo? Bem aqui, no começo dessa linha mais vermelha aqui. Ó. E você pode ver que esse mapa que eu trouxe, irmãos, ele vai ter uma linha marrom aqui para cima, você está vendo? Esse é o caminho mais curto até chegar a Canaã. Está vendo? Se aqui eles iam fazer, vamos colocar bastante, vamos fazer em 15 dias isso aqui. Vamos colocar 20 dias. Eles iam percorrer o trecho do Egito até Canaã,
Uns 15 dias, uns 20 dias eles iam demorar para percorrer. Certo? O que aproximadamente as escrituras não vão dizer propriamente, mas os teólogos vão fazer uma aproximação. 3 milhões de pessoas andando esse trecho, eles poderiam percorrer na média ali dos 2 km por hora, esse trecho aqui. Se nós colocar muito, poderia colocar, em vez de 40 anos, 40 dias, eles chegariam até a Canaã. Mas o caminho foi muito diferente, porque o caminho foi esse vermelho aqui, ó, tá vendo? Eles saem, tá vendo que aqui eles não iam atravessar mar nenhum? Ia passar a seco, ó, tá vendo? Talvez um pouquinho de água aqui, ó, mas coisa pouca. Agora, eles saem daqui, Deus os traz até esse lugar, porque justamente é o propósito de Deus que eles não enfrentem os filisteus que estão nesse caminho aqui, a palavra vai nos dizer isso, e eles saem daqui. A primeira coisa, o primeiro desafio que eles vão enfrentar é o quê? É o Mar Vermelho. O exército inimigo vai atrás dele e eles vão passar. O que não é certeza, mas é nesse pontinho, ó, o pedacinho de água que eles vão passar, que eles passam, e o exército todo egípcio morre nesse pouquinho de água aqui que vocês estão vendo. Está vendo aqui, né, irmãos? O lugar, né? Após isso, eles vão caminhar. Gustavo, você consegue dar zoom nessa imagem? Que é mais fácil dos irmãos que, igual eu, que tem problema de visão, eles vão enxergar um pouquinho melhor. Aí, ó. Eita, Gustavo, por isso que eu não troco você por nada. Pode dar mais. Pode, mais. Aí, tá bom. Aqui, irmãos, eles vão caminhar, depois de passar o Mar Vermelho. Aqui eles fazem uma festa, aqui eles celebram o Senhor. Moisés canta um cântico, Miriam dança e o povo fica alegre demais. 3 dias de caminhada, eles vão chegar aonde? Mara. Mara é o lugar que eles encontram, estão com sede, e eles vão tomar água, e a água é amarga, por isso que se chama Mara. E eles então, e Deus realiza um milagre, que Deus purifica aquela água amarga, torna ela água doce, e eles celebram o Senhor e ficam aqui. Agora, eles vão descer mais um pouco aqui, vão passar pelo deserto de Sim, e eles vão chegar aqui. Um pouquinho antes de fazer a curva aqui, tem um lugar onde eles acampam mais uma vez, e esse lugar é chamado de Refidim. Sabe o que significa Refidim, irmãos? Refidim significa lugar de descanso. E um dia eu posso trazer uma mensagem, um estudo só sobre esse lugar onde eles ficam acampados. Ali, mais uma vez, no lugar de descanso, né, eles têm sede. E eles não têm água. Diferente de Mara, que tinha água, mas a água não era potável. Aqui eles não têm água. O que Deus faz? Deus fala para Moisés, para ele tomar o seu cajado, ferir a rocha, e da rocha sairia água para toda a nação. 3 milhões de pessoas, mais os animais, tomarem. Pensa num milagre, irmão. Pensa num grande milagre. Então, aqui nesse pontinho preto, que é Refidim, meu Deus, aí. Nesse pontinho preto aqui, que é Refidim, nessa onde está escrito aqui, eles descem mais um pouquinho trecho, e eles chegam aonde nós vamos parar aqui nesse trecho. Depois eles continuam, mas ali nós vamos parar. Por quê? Ali é o deserto de Sinai, o deserto do Sinai, onde fica o que vários estudiosos hoje vão dizer que é uma cordilheira, vários montes, são 3 montes, né, onde não se sabe ainda com precisão aonde foi que Deus deu a lei para Moisés, mas são uma cadeia montanhosa ali, chamado Monte Sinai, e nesse lugar Deus vai falar com o povo, nesse lugar Deus vai falar com Moisés, nesse lugar Deus entrega a lei para o seu povo, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Deus conduz o povo até aquele lugar, certo? Eles ficam nas redondezas ali do monte, o local chamado deserto do Sinai. Naquele lugar, Deus vai falar assim: Moisés, sobe no monte que eu quero ter um particular com você, eu quero falar algumas coisas. E Moisés vai subir até o monte e vai ter a primeira conversa com Deus. Ali Deus vai instruir Moisés a respeito de algo que antes de Deus entregar a lei, o povo deveria fazer.
E eu acho muito interessante isso, irmão, porque o que Deus faz mostra muito da personalidade de Deus. Você sabe por quê? Vamos ler? Está com o Êxodo 19 aberto aí? Então vamos lá. Versículo 4 vai dizer assim, vamos pegar do 3. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que Deus vai falar para a nação. Se vocês me obedecerem, guardar as minhas instruções no coração, eu farei de vocês um povo diferenciado nessa terra. Um povo único, um povo onde eu irei habitar, e um povo no qual eu me manifestarei sobre todas as nações. Você imagina que bênção, né, irmãos? Que maravilha, Deus escolher um povo, e Ele escolhe esse povo já quando, através de Abraão, é o pacto abraâmico, né? Agora nós vamos passar para o pacto mosaico aqui, mas ele fala assim para o povo: olha, eu vou fazer de vocês a nação, vou fazer de vocês uma nação. E cabe ressaltar, irmão, que até esse momento eles não eram nação. Sabe por quê? Porque eles não tinham uma organização ainda, eles não tinham lei para começar. Eles eram só um ajuntado de pessoas, era um povo. Eles não tinham lei, não tinham uma terra, um espaço geográfico para que eles morassem. Então eles não eram nação ainda. Agora Deus está falando para eles, ou fala assim: olha, vocês são um povo que acabou de sair da escravidão, vocês eram escravos. Agora é o seguinte, eu libertei vocês da escravidão e trouxe até aqui, e a partir daqui eu quero renovar o meu pacto com vocês, e eu quero fazer de vocês não mais um povo escravo, não mais um povo, mas a nação neste mundo, que vai brilhar mais do que todas as outras, que vai ter mais riqueza que as outras, que vai ser mais próspera que as outras, que vai ser diferenciado de todas as outras, mas não só durante o momento, mas enquanto vocês diligentemente seguirem as minhas instruções. E Deus vai falar para Moisés o quê? Fala para o povo isso, se eles topam esse pacto, se eles topam seguir essa aliança. E aí eu vejo uma qualidade do meu Deus, do teu Deus, irmão. Porque Deus, diferente do diabo, Deus diferente de muitos homens que existem neste mundo, Ele tem todo o poder, e Ele tem toda a autoridade, mas Ele condiciona o que Ele vai fazer à vontade do homem. Porque Ele vai falar: eu vou fazer de vocês prósperos, só que vocês têm que ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos e guardar a palavra no coração. Essa é a condição que Deus dá para que o povo seja um povo abençoado e seja chamado povo de Deus. Tem uma condição para que a gente seja abençoado e para que Deus fique conosco constantemente. E essa condição é obediência irrestrita. Agora Deus vai falar assim: olha, eu estou disposto a fazer isso, mas eu não vou obrigar vocês a concordarem com o que eu vou fazer. Eu estou perguntando. Deus está perguntando ao povo. Está falando para o povo: vocês topam? Vocês topam ser o meu povo? Vocês topam ser uma propriedade particular? Vai cumprir o que está escrito lá, irmão, em Apocalipse 3:20. Uma qualidade de Deus. O que Ele vai dizer lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que eu farei? Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Em Apocalipse ele vai falar o que é essa relação, mas ele já deixou claro lá com Moisés, lá com Abraão. Fala assim, é uma relação que eu quero ter com vocês, mas não é uma relação imposta, é uma relação escolhida. Eu escolhi vocês, e eu unicamente quero que vocês me escolham também. É a condição, irmão, olha que Deus maravilhoso que nós temos. Irmão, no mundo hoje, a relação de autoridade é de extrema submissão. E se você não obedecer, o que acontece? Ou você é demitido do trabalho, ou você, numas ditaduras, você é morto, perseguido, preso. Agora Deus, que é a autoridade das autoridades, agora Deus, que é o Senhor dos senhores, Ele nos dá a opção do que nós queremos escolher. Ele não impõe nada, Deus nunca impôs nada sobre nós, mas Ele fala, se vocês assim quiserem, eu farei a minha parte. Só que cumpram com aquilo que vocês decidirem. É o nosso Deus, irmão. O nosso Deus tem essa qualidade. O nosso Deus tem essa característica. Ele não mudou. Ele não mudou lá na época de Moisés, Abraão, dos patriarcas. Ele não mudou hoje. Ele ainda hoje, a palavra vai dizer, Ele está batendo no meu e no seu coração, falando, quer cear comigo, quer ter relacionamento comigo, quer ter vida comigo, quer ter um casamento comigo. Abra a porta para mim entrar. É o que o Fabiano falou hoje. Olha, às vezes a oportunidade aparece, Deus dá a oportunidade e fala, olha, estou te dando aqui, eu quero te abençoar, está aqui. Mas aí você fala assim, não, Deus, não é o momento, ainda não estou preparado, ainda não quero. E Deus está falando assim, mas se você for, eu prometo te abençoar. Se você for, eu prometo estar com você. Se você for, eu prometo te proteger. Eu prometo estar andando e caminhando com você. O que o homem faz? Escolhe. Por obrigação? Não, Deus não obriga ninguém. Escolhe porque sabe que e conhece o Deus a qual está lhe oferecendo, lhe proporcionando essas coisas. Você conhece o Deus que você está servindo? A ponto de falar para Ele, Deus, eu aceito aquilo que o Senhor está me oferecendo. Eu aceito viver um tempo melhor com o Senhor. Consegue entender, irmão? Você consegue discernir que Deus quer que nós venhamos a decidir? Ele propõe, Ele sempre propôs. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, mas é quem recebeu. Ele não obrigou ninguém a receber. Ele não obrigou ninguém a abrir a porta. Ele pergunta, e Ele está perguntando hoje, quem quer viver uma nova aliança, um pacto comigo, e ter as bênçãos minhas sendo derramadas sobre a sua vida? Quem quer? Quem quer ter um relacionamento diferente comigo? Prometo que eu serei com você. Prometo que eu andarei com você. Irmãos, Deus abençoa aquele que aceita e cumpre os desígnios dele. Agora, ele vai colocar assim, ele coloca uma condição. Para vocês serem o meu povo, para que eu possa abençoar vocês, para que eu possa habitar no meio de vocês, e vocês serem referência, vocês têm que guardar a minha palavra. É uma condição, irmão. Olha lá, versículo 5 do capítulo 19. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Olha, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Não obriga. Mas agora você vai falar que eu aceito. Agora você aceita, Ele vai fazer com que você cumpra o que você prometeu. Ele vai fazer com que você cumpra aquilo que você assumiu como responsabilidade. E Ele fez isso com a nação de Israel, faz isso com a igreja hoje. Quando nós decidimos, aceitamos a Jesus, certo? Nós aceitamos a Jesus. Seja qual for a forma que você aceitou Jesus. Você que falou assim, Senhor, eu aceito essa aliança para a minha vida, eu quero que o Senhor more aqui. Ok? Você me aceita. Não te obriguei.
Não impus isso na sua vida. Agora é o seguinte, você me aceita, tem condições para que eu resida na sua vida. E eu vou fazer você cumprir. E você sabe por que ele vai se cumprir depois que nós aceitamos? Porque ele é bom. Porque uma vez que nós conhecemos a bondade do Senhor, é inadmissível que nós a deixemos. E ele sabe disso, que o melhor caminho é o caminho que ele escolheu para nós, não o caminho que nós escolhemos por livre e espontânea vontade, mas o caminho que ele projetou para nós. O nosso caminho, irmão, é o caminho de perdição. Deixa eu andar assim sem Jesus, você vai ver para onde eu vou. Deixa você andar sem Jesus, você vai ver para onde você vai. Agora nós fizemos um tratado com Ele. Deus, eu quero que o Senhor habite no meu coração, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Aí Ele vai falar assim, então eu estou entrando e eu vou fazer você cumprir. Como que Ele faz, irmão? Muitas vezes, quando nós estamos pensando em desanimar, desistir, estamos sendo atraídos para fora do caminho, Ele dá um jeito de nos trazer de novo para o caminho. Você já viveu isso? Estamos sem orar, faz tempo sem orar, Deus manda uma luta. Estamos tempo sem jejuar, Deus fecha uma porta. Estamos tempo sem ter relacionamento com Deus, Deus faz alguma coisa para que a gente possa voltar de novo para o caminho que nós escolhemos. E que Ele trilhou, e Ele traçou para nós. Deus é bom, Ele é maravilhoso. E Ele vai fazer isso com a nação, vai fazer isso conosco hoje. Ele não obriga ninguém a decidir, mas depois de decidido, Ele vai fazer cumprir, irmão. Ele vai fazer cumprir na sua vida. Ele vai fazer cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Então, não espere o Senhor agir para trazer você de novo. Volta você mesmo para o caminho, porque Ele quer te ajudar a trilhar esse caminho seu. Nós vamos viver isso constantemente. Essa condição é proposta ainda hoje. Unanimemente nós vamos ver na nação, eles se reúnem e vão falar o quê? Sim, Senhor, nós queremos esse trato. Tudo o que o Senhor tem para nós, nós assim faremos. Tudo que o Senhor tem falado, nós ouviremos e concordamos com o Senhor. A nação aceita. E daí, naquele momento que a nação aceita, começa a transformação. Quando, na verdade, quem aceita é o povo. E a partir daquele momento, Deus transforma o povo em nação. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer é o quê? Dar uma lei para o povo. Dar instruções de como aquele povo deve se organizar como nação. E ele começa a tomar a forma de nação. Então já começa a trabalhar. No momento que o povo já responde, Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos obedecer e seguir. Deus já começa a entrar com o seu agir. Deus começa a trabalhar no meio do povo. E como é que Ele vai fazer? E é muito interessante esse episódio. Preste atenção como Deus vai se manifestar. Ele vai ter um particular com Moisés de novo. Ele vai dizer, Moisés, diga ao povo que se prepare, porque dentro de 3 dias eu vou descer no Monte Sinai. E quando eu descer, Moisés, vai haver uma nuvem naquele monte, que vai encobrir aquele monte. Vai ter relâmpagos, vai ter trovões, vai ter terremoto, vai ter abalos no Monte Sinai. E eu vou me fazer presente ali. Só que é o seguinte, Moisés, não deixa ninguém nem encostar no monte, porque senão todo mundo vai morrer. Quem encostar, morre. E quem tocar no morto que morreu tentando encostar no monte, vai morrer também. Então Deus está dando uma instrução para o povo. Só que Ele vai falar, Ele vai colocar algo ali para o povo. Que eu acho muito interessante. Ele vai falar para o povo, vai falar para Moisés, vai falar, desce lá e fala para o povo, 3 dias vocês vão se purificar, porque no 3º dia eu vou descer. E eu acho muito interessante essa passagem, porque quando eu olho isso, eu fico vendo, irmão, quem eu sou. Quem nós somos enquanto seres humanos pecadores. Deus vai falar para o povo se purificar. Eles vão passar ali pelo ritual de purificação do judeu, do povo hebreu. O que era, irmão? Eles vão se limpar. E haja sabão, né? Porque é 3 dias se limpando. Vão estar se purificando ali
para poder receber a presença de Deus naquele lugar onde eles estão. Mas eu não acredito que Deus vai pedir só uma limpeza do corpo, só uma limpeza exterior, Ele vai pedir também uma limpeza interior. Então naquele momento eu acredito que o povo vai começar a confessar também os seus pecados. Vai começar a falar aquilo que eles fizeram, cometeram de erro contra Deus, e vão começar a se purificar exteriormente e interiormente. Certo? Mas ainda depois de 3 dias, Deus vai falar: não toque no monte. Só Moisés pode subir no monte. Só você, Moisés. O que eu vejo como isso, irmão? Eu vejo a distância que nós estamos de Deus. Irmão, 3 dias se purificando. 3 dias. Você já imaginou 3 dias você vivendo aqui na igreja, confessando pecado e tentando de todo jeito? E no final dos 3 dias, Deus fala: ó, vocês não podem nem tocar no monte, porque a minha presença vai ser manifesta ali, vocês não podem pela sua vida de pecado, vocês não podem ter contato com o que é santo. E o que é santo é o próprio Deus que vai estar presente ali. Você consegue imaginar, irmão, a distância que eu e você estamos de Deus? 3 dias de purificação não são suficientes para que o povo possa chegar na presença de Deus. Não são suficientes. Você lembra porque Moisés ele é escolhido? Primeiro, Moisés é escolhido por Deus. Moisés passa por momentos de provação com Deus, de intimidade com Deus. Então Deus vai falar: Moisés dá para subir, agora o resto do povo não dá. Não dá porque esse povo já murmurou, esse povo já desobedeceu, esse povo já fez tanta coisa ruim. Então vocês não podem subir aqui, porque o seu pecado faz separação entre Deus e os homens. Olha que interessante. E a gente fica triste, né? Por isso. Fica triste por isso porque nós estamos a uma distância muito grande de Deus. Só que nós ainda estamos, nós estamos na época da graça. Porque um desceu, aleluia, e ele nos aproximou de Deus novamente. Irmão, o povo não podia nem chegar perto da presença de Deus. Hoje nós vivemos Deus na nossa vida. Hoje Deus mora na gente, irmão. Hoje Deus faz habitação no meu e no seu coração. O povo não podia contemplar a grandeza de Deus. Hoje Deus, através do Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Isso é maravilhoso. Está vendo, irmão, o que Jesus fez por nós? Nós estávamos a uma infinidade de distância de Deus. Jesus vem e fala assim: eu vou te aproximar de novo, mas não totalmente. Porque nós sabemos que nós não estamos totalmente prontos para vermos Deus como Ele é, né? Nós podemos ver aqui, Isaías 59, versículo 2 e versículo 3, vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Irmão, Isaías está falando para a nação de Israel, mas ele está falando para mim e para você hoje. Irmão, nós tentamos viver uma purificação, certo? Uma vida. Mas irmão, olha, as nossas mãos estão contaminadas com sangue. Eu acho que não, porque eu nunca matei ninguém. Os vossos dedos de iniquidade, irmão, irmã, como é difícil se afastar do pecado. Nós que estamos nesse mundo podemos dizer com toda certeza: a nossa carne chama pelo pecado, ela se curva para o pecado, ela se alimenta do pecado. A nossa carne, ela quer o pecado, ela é atraída pelo pecado. E o quão difícil é manter essa carne sob controle. Só é possível com intimidade com o Espírito Santo, porque o fruto do Espírito gera isso. Você lembra? O fruto do Espírito gera o quê? Domínio próprio. Mas é difícil. Vencer essa carne é difícil, extremamente difícil. Aqui nós podemos, se eu der a oportunidade para cada um vai dizer um problema que ele tem. Comida, sexo, dinheiro.
orgulho, soberba. Tudo isso, irmão, é a nossa carne nos atraindo para as coisas da carne, do pecado. Tudo isso, irmão, tudo isso. Mentira, tudo. Então, a consequência disso, a separação de Deus. Agora, Jesus vem e redime a gente do nosso pecado. Ele justifica os nossos pecados. E eu não merecia, você não merecia isso. Mas ele vem a esse mundo e ele fala assim: olha, eu vou te aproximar de Deus novamente. Isso é impressionante, isso é maravilhoso. Deus vai dar aquela lei para o povo. E nós sabemos através do Novo Testamento, principalmente das epístolas que Paulo vai escrever, que a lei, ela não era definitiva. Ela não foi feita e não foi dada por Deus para ser definitiva. Mas ela foi feita com um objetivo. Qual era o objetivo? Mostrar para o ser humano o quão pecador ele é. A lei é feita para isso. Deus está dando uma lei para o povo para que ele possa saber: olha, vocês são pecadores. Olha as coisas que eu não tolero que vocês façam. E o povo deixa de fazer, sabe por que Deus não tolera? Não, o povo faz. O povo peca, o povo desobedece à lei. Irmão, mas você acha que é porque, sabe por que é Israel que fez isso? Não, irmão, eu e você somos iguais. Se eu perguntar aqui hoje, quem não pecou hoje, alguém teria coragem de levantar a mão? Eu não tenho. Não tenho. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Eu não quero ser mentiroso. Então, eu tenho certeza, irmão, todo dia eu peço perdão para Deus pelos meus pecados, porque todo dia eu peco. Talvez não peco voluntariamente, conscientemente, mas eu vivo, irmão, esse corpo é pecador, e eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu não me torno pecador a partir do momento que eu peco. Eu já sou pecador e eu peco porque eu sou pecador. Você é pecador, irmão, tudo nos leva a nos afastar de Deus. Agora, tem um que é muito poderoso, que nos traz para próximo de Deus. E a força que Ele fez para que isso pudesse acontecer, irmão, foi inigualável, ninguém consegue fazer mais na história. A preço de sangue, custou essa reaproximação com Deus. Vamos lá, vamos continuar. Deus vai falar para o povo que Ele vai se manifestar ali, e ali Ele vai mostrar a grandeza de Deus. A gente hoje, no tempo da graça, a gente enxerga um Deus muito light, paz e amor. Mas Deus, irmão, nós não podemos esquecer que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, mas Deus, Ele é poderoso, maravilhoso, Deus é justo, Deus é santo. E olha o que significa. Vamos ler comigo aqui um salmo, que vai refletir o que Deus realmente é. Salmo 76. Abra aí, vamos analisar juntos o que está escrito no Salmo 76. É uma fotografia da grandeza de Deus que ele coloca aqui, em palavras. Salmo 76 vai dizer assim: conhecido, ó Deus, em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas flamejantes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Olha que interessante. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes ricos de caça. Os ousados de coração estão despojados e dormem o seu último sono. Nenhum dos homens de força pode usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu somente és temível. Quem subsistirá à tua vista? Se tirares, dos céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente a ira do homem redunda em teu louvor, e com o restante da ira te cinges.
Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele quebranta o espírito dos governantes, é temido pelos reis da terra. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. Quebra o arco, despedaça a lança, você vai ver. Esse Deus glorioso, temível, maravilhoso, sendo representado em várias vezes na Bíblia. Não é representado por um Deus fofinho, um Deus aquele, cuti-cuti, Deus maravilhoso. Não, ele é representado até no Apocalipse. Jesus tem olhos de fogo, entendeu? Seus pés como de latão reluzente, sai uma espada da boca dele. Você imaginou? Esse é o nosso Deus poderoso, temível, e às vezes nós estamos esquecendo. Nós lembramos do Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, mas esquecemos que esse mesmo Deus é um Deus temível. E ele vai lembrar a nação de Israel. Como que ele vai lembrar? Ele fala assim: eu vou descer no Monte Sinai, e quando eu descer, vocês vão ver quem eu sou, de verdade. Uma palavra vai dizer que o negócio fica feio para o povo. Deus, ao terceiro dia, Moisés vai falar com Deus de novo. Eles protegem o monte, o lugar onde eles estão ali, para ninguém chegar perto, para ninguém morrer. E Deus desce no monte, e uma nuvem espessa desce naquele monte. Eu acredito não, a palavra vai dizer que aquilo é a Shekinah. Já ouviu falar de Shekinah de Deus? É a presença de Deus. Deus faz isso quando ele desce do Santo dos Santos. Deus faz isso quando ele consagra o templo de Salomão, o segundo templo. Nós vemos essas manifestações de Deus acontecendo. Aqui no Monte Sinai não é diferente. Deus desce e o que aparece como representação da presença de Deus? Uma nuvem. Irmão, não é uma nuvem qualquer, irmão. Eu acredito que é uma nuvem que chega a ser até... dá quase para pegar nela assim. Entendeu? De tão espessa que ela é. E Deus se faz presente ali. Só que Deus não se faz presente somente através da nuvem. A palavra vai dizer que eles começam a ver relâmpagos, trovões. Acredito que o lugar treme, porque, irmão, quem está ali? É aquele que faz do mundo estrados para os seus pés. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mas também o nosso Deus. Deus temível, Deus maravilhoso e poderoso. Ele faz, e não acontece um fenômeno natural. Aquilo não é um fenômeno natural, irmão. É a manifestação de Deus, é sobrenatural. Daí o povo começa a ter medo. E esse medo, ele é propositalmente estimulado por Deus. Como, pastor? Deus quer que a gente tenha medo dele? Não. Em primeiro lugar, não. Mas se for necessário, ele quer. Lembra que eu falei que Deus vai fazer cumprir a sua vontade? Eu já vou chegar nesse aspecto. Então, a lei vai aproximar a nação de Israel de Deus, mas ainda mantinha muito distante. Jesus nos aproxima muito mais de Deus, mas ainda não estamos totalmente próximos a Ele. Olha o que João vai dizer. 1 João 3, 1 ao 3. Vai dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, Deus está dizendo, através da palavra, que ainda a gente não é como nós deveremos ser. Mas a gente está buscando isso, por isso ele pede purificação. Isaías 1:16 vai dizer assim, a respeito de toda aquela purificação que o povo passa: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, irmão, Deus não quer uma purificação somente de aparência, Ele quer que as nossas atitudes sejam totalmente convertidas a Ele. Tudo na nossa vida tem que ser comparado, convertido a Ele. Agora vamos lá. Vamos entender o que Deus está fazendo com o povo ali? Por que Deus se manifesta de uma maneira tão temível e poderosa? Eu quero ler com os irmãos. Vamos lá de novo, lá no Êxodo 19. Eu quero que vocês sintam o que o povo sentiu. Olha, vamos lá.
Primeiro Deus dando a instrução. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do povo ao Senhor, que eles tinham concordado e tal. Mas olha aqui o que vai acontecer. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Vamos voltar 1:16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Você imagina como foi essa presença de Deus. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Você imagina, irmão? Se fosse nós lá também, o joelhinho estaria tocando um no outro, batendo palma, porque a presença de Deus causou temor no povo. E isso foi propositalmente feito por Deus, e Deus faz isso por nós hoje. Eu vou te dizer por que Deus faz. A primeira e mais forte condição que Deus faz uso para que nós permaneçamos e escolhemos andar no caminho dele. A primeira e mais forte, a que ele mais quer que nós utilizemos, é a posição onde nós o obedecemos porque nós o amamos. Em primeiro lugar, Deus quer que a gente obedeça a Ele não por imposição, mas porque nós o amamos. Mas isso não é coisa só de Deus, nós também temos essa vontade. Você quer que a pessoa que você quer ter um relacionamento faça não por obrigação, mas porque te ama. Não é verdade? Nós, como quando nos casamos, nós queremos que o nosso esposo ou a nossa esposa viva conosco, não por pressão, mas por amor. Porque a pessoa que vive por pressão vive intimidada. Uma hora ou outra, ela vai deixar de conviver com você, mas quando a pessoa ama, ela vai permanecer até o fim, por amor. E a mesma maneira que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Certo? João 21:15. Vamos ler o que está escrito em João 21:15, para você entender. João 21:15 vai dizer assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou filho de Jonas, ama-me mais do que este? O que Deus queria que Pedro respondesse? Que ele amava a Deus. Só que Deus queria revelar também para Pedro que o amor dele por Deus não era aquele amor ideal. O amor ideal, irmão, só Deus é quem tem. Só vem de Deus. O amor ágape, ouviu falar? Nós amamos, nós podemos até nos aproximar do amor ágape, mas é mais o amor filho que nós manifestamos, que é aquele amor, aquela amizade, aquele respeito e tal. Agora, o amor de Deus, o perfeito amor, é muito difícil, para não dizer impossível, de nós alcançarmos. Então o amor, irmão, de nós, seres humanos caídos, em algum momento vai falhar. Em algum momento, mesmo que nós falamos, nós amamos a Deus, mas em algum momento esse amor vai falhar, vai entrar em curto-circuito. E o amor não vai ser suficiente para fazer a gente obedecer ao Senhor. Então entra a segunda, vamos colocar, a segunda trava que Deus coloca na nossa vida. O segundo aspecto que Deus vai nos fazer obedecer a Ele. Qual que é o segundo aspecto? O senso de dever. Nós servimos a Deus
quando o amor falha, nós servimos a Deus porque nós devemos fazer isso. Porque nós devemos prestar reverência ao Deus Criador de todas as coisas. Certo? Vamos ver isso aí. Palavra de Deus, Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. O dever de todo homem é servir a Deus. E quando o amor falha, o amor deveria ser o único sentimento que nos aproximaria de Deus. Mas Deus sabe que o nosso amor vai falhar, então Ele coloca em nós o senso de dever. Mas o senso de dever também pode falhar. Então Deus coloca uma outra coisa, que é o que Ele mostra para o povo. Qual é? O temor. Se nós não servimos a Deus porque nós o amamos, se nós não servimos a Deus porque nós devemos servi-lo, nós servimos a Deus porque nós tememos Ele. E o temor, irmão, é de reverência, é de respeito, mas também é de medo também, tá? É de saber que esse Deus é um Deus justo, é um Deus que faz cumprir a sua palavra, é um Deus que não brinca, é um Deus que não dormita, é um Deus que não tem nem o cochilinho depois do almoço, é um Deus que não falha, é um Deus fiel e zeloso pela sua palavra. É esse Deus que nós devemos, em último momento, temer. Você vai ver isso, irmão, numa pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Ele pode estar no mundo, mas ele ainda, mesmo assim, ele tem o temor do Senhor. Você já viu isso? Isso acontecendo? Não briga com isso não, porque isso aí não pode brincar. Ele não tem coragem de tocar no nome de Deus. Ele não tem coragem, muitas vezes, de fazer algo que para ele é hediondo, por causa do temor que Deus colocou no coração dele. O temor é a última barreira que nos impede de nos apostatar verdadeiramente da fé. E é extremamente necessário, porque de todos os sentimentos, é o mais forte e o mais difícil de se perder. Graças a Deus por isso. Deus não quer que a gente sirva Ele pelo temor exclusivamente, irmão. Ele quer que a gente sirva Ele pelo amor, por nossa livre escolha. Mas o amor vai falhar, porque o nosso amor é falho. O nosso amor é limitado. Ele vai colocando, Ele vai fazendo cumprir a palavra dEle, irmão. Você entrou nesse barco, eu vou te fazer ir até o final. De um jeito ou de outro, eu vou tentar te segurar aqui. Ele vai fazer de tudo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E como prova disso, irmão, eu separei aqui, não vai dar tempo de ler, mas eu separei acho que uns 15 versículos falando sobre temor. E eu vou, para nós terminarmos aqui, vou ler alguns deles. Gênesis 20:11 vai dizer assim: Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. O que ele está dizendo? Por não haver temor de Deus, o povo faz e comete qualquer tipo de maldade. Quando há temor de Deus, o temor faz o povo refrear as suas intenções más. Entendeu, irmão? O temor de Deus vai impedir muita gente de cometer muitas atrocidades nesse mundo. Glória a Deus, porque Ele é poderoso e faz nos tremer Ele, né, irmão? Ó, Moisés, Êxodo 20:20, é o versículo do contexto onde nós estamos lendo aqui. Diz assim, ó: respondeu Moisés ao povo: não temais, ele está falando, não vos aterrorizeis aqui. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O temor vai fazer com que o povo não peque. Por isso Deus se fez presente daquela forma. A Shekinah dele desceu para atemorizar o povo, porque o povo atemorizado vai lembrar e falar assim: eu não vou mexer com esse Deus não, olha o que ele fez, só de descer no monte, quase que o monte ruiu inteiro, quase que o monte veio abaixo. Vamos ver outro aqui? Eu estou terminando, irmão. Segundo Crônicas 19:7, agora seja o temor do Senhor convosco, tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor, nosso Deus, e Ele não aceita suborno. O que ele está dizendo? O temor do Senhor impeça você de praticar o mal, impeça você de errar, porque Deus é poderoso e santo. Ele vai falar, não há injustiça ou parcialidade no Senhor, e Ele não aceita suborno. Não tem como burlar as regras e a lei de Deus. Então tema o Senhor e pratique elas.
Neemias 5:15, mas os governadores anteriores oprimiam o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus, eu não agi assim. O que está dizendo? O povo está sendo castigado, oprimido. A liderança estava judiando do povo. Por quê? Porque o povo não tinha mais temor do Senhor. Quando acabou o temor do Senhor, irmão, sabe o que aconteceu? O povo começou a praticar maldade. Agora Neemias vai falar o quê? Eu não vou fazer isso, porque eu temo a esse Deus. Eu tenho medo desse Deus, eu respeito esse Deus, eu reverencio esse Deus, porque eu sei como Ele é grande. Eu não posso brincar com Deus, eu não posso praticar o mal, porque Deus vai vingar. E não é isso que a palavra fala? A quem pertence a vingança? A Ele. Então, cuidado. O livro que mais fala sobre temor, Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Não, é que eu falei errado. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O temor do Senhor, irmão, no final de tudo, é o que vai balizar a vida da pessoa, que vai impedir a gente de praticar o mal. Provérbios 28:14. Feliz é o homem que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o coração virá a cair em desgraça. E para não ficar só no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento também. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você não consegue viver em comunhão com seu irmão, por amor, faça por temor a Deus. Entendeu? Porque Deus quer que você faça isso. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Olha lá. Atos 2:43, o episódio de Ananias e Safira, lembra? Isso aqui é depois da pregação de Pedro. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, por isso a igreja crescia. Agora, Ananias e Safira. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Por que o Espírito Santo tirou a vida de Ananias e Safira? Por quê? Porque ele queria causar o temor no meio da igreja, para que a igreja não brincasse com Deus como Ananias e Safira fizeram. Entendeu? Consegue entender, irmão? Então Deus, Ele fez tudo isso, essa preparativa, essa apresentação ao povo no Monte Sinai. E eu já estou encerrando. Para mostrar ao povo quem é o Deus que eles estavam servindo. Um Deus forte. Não esqueça desse aspecto de Deus, irmão. Deus quer que você sirva a Ele por amor. Só que fique claro para você, o teu amor, o meu amor vai falhar. Quando o amor falhar, vai vir o senso de dever. Eu faço porque devo fazer, porque Deus é Deus. Agora, irmão, se o nosso senso de dever fosse suficiente, não haveria crime no mundo, porque a gente tem lei e a gente deve obedecer à lei. Não é opcional obedecer à lei, né? Nós devemos obedecer, senão tem uma penalidade. Não é assim? Agora, mesmo aqui, onde nós temos leis dadas pelos homens, os homens nós nos relacionamos com ele fisicamente, nós desobedecemos, nós faltamos com o senso de dever, nós também, o nosso senso de dever para adorar e servir ao Senhor vai falhar. E quando falhar o senso de dever, o que não pode falhar, e é o que vai demorar mais para falhar, é o nosso temor ao Senhor.